Bem, meus amigos, boa noite a todos, não é? Hoje, dia 29 de abril de 2022, sexta-feira, 18h10, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu sempre gosto de falar que na sexta-feira a gente estuda a primeira parte, que são as parábolas. Na quinta-feira, por volta das 18h20, 18h30, a gente estuda a segunda parte, que são os ensinos de Jesus. Assim a gente estuda toda essa obra de Caibar Schucher. Hoje, como eu falei, são as parábolas. E eu vou precisar da Bíblia, tá, gente? A Bíblia, não é o Novo Testamento, não. É a Bíblia, porque nós vamos trabalhar no Antigo e Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar Parábola dos servos bons e maus. É a primeira aula dessa parábola. Mas antes de nós iniciarmos aqui o estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos à nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos nós aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para refletirmos um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, Senhor. Que essa luz se derrame sobre cada um de nós, acalmando nossos corações, nos trazendo a paz, a tolerância, a indulgência que ainda nos falta e muito. Que a cada dia que passe, Senhor, possamos sempre reconhecer-nos ainda como espíritos muito pequenos ainda em conhecimento e moralidade e necessitados desses estudos para podermos crescer. E também que possamos, cada um de nós, buscar a nossa transformação moral, que se faz urgente. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, que vêm do coração dos amigos espirituais, esses companheiros que estão sempre prontos a nos auxiliar, a nos inspirar, a nos amparar, que essas energias possam nos envolver, trazendo-nos a tranquilidade e o equilíbrio tão necessário para a nossa caminhada. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, eu vou começar fazendo primeiro a leitura da parábola aqui no livro do Caibar. Depois eu vou para o Evangelho, que é para o Novo Testamento, para fazer a leitura lá no Novo Testamento, porque a gente vai fazer uns links com alguns termos dessa parábola, tá? Então aqui, livro do Caibar, Parábola dos servos bons e maus. Então, estamos aqui com essa obra. E diz assim: quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que, em tempo devido, distribua o alimento. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser do seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separa-lo-á e porá sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado por muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Essa parábola aqui, da forma como ela está escrita, ela vai ser encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 42 e 48. Mas nós vamos também encontrar no Evangelho de Mateus. Mas aqui, Caibar
preferiu retirar a do Evangelho de Lucas. Então, eu gostaria que vocês pegassem o Novo Testamento e abrissem no Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelista, capítulo 12, versículos 42. Para a gente começar a analisar item por item dessa parábola, né? E a gente, mais uma vez, a gente volta a dizer, a parábola é uma construção alegórica. Ela é uma construção alegórica, tá? Qual capítulo e versículo? É o que está aí no livro. Capítulo Sim. 12, Lucas, capítulo 12, versículo 42. Lá no capítulo 12, versículo 42, a minha Bíblia é um pouquinho diferente o início, mas é a mesma coisa. Aqui o Caibar diz: quem é, pois, dispenseiro fiel, tá? E prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa. Casa aqui, ele não está tratando das quatro paredes e o telhado, não é? Então, quem é, pois, o dispenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa. No meu evangelho está assim. E o Senhor disse: quem é realmente o mordomo? Mordomo, dispenseiro, servo, administrador doméstico, escravo, era a mesma coisa. A mesma coisa. Então, em alguns a gente acha dispenseiro, em outros a gente acha mordomo, em outros a gente acha administrador doméstico. Então, quem é realmente um mordomo? Ora, se é um mordomo, é porque ele serve numa casa, né? A gente sabe disso. Mordomo é um serviçal, é um empregado de uma casa. Empresa não tem mordomo, não é? Empresa não tem mordomo. O que tem mordomo? Residência. E normalmente grandes residências, né? Mansões. São aquelas que têm um mordomo, que normalmente é aquele que cuida de tudo. Então, ele diz aqui: quem é realmente o mordomo fiel? Então, não é qualquer mordomo, é mordomo fiel. Então, a gente vai perceber aqui que Jesus, ele vai utilizar figuras que faziam parte da história do povo. Quer ver uma coisa? E esse Lucas 12, capítulo 42, deixa um marcador aí, que a gente vai ficar indo e voltando nele. Eu queria que vocês olhassem agora o livro de Gênesis. Primeiro livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, versículo 1 e 2. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 24. Primeiro livro da Bíblia. Essa Gênesis foi escrita por Moisés. É o primeiro livro do Pentateuco mosaico. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 24, 1 e 2. Ora, Abraão era velho, avançado em anos, e Jeová abençoara Abraão em tudo. Por isso, Abraão disse ao seu servo, ao mais velho da sua casa, que administrava tudo que possuía. Então, esse aqui é o mordomo, é o dispenseiro fiel. Entendeu? Então, Abraão disse ao seu servo, ao mais velho da sua casa, que administrava tudo o que possuía. Então, o mordomo
é aquele servo fiel que administrava tudo. Então, Jesus, para contar essa parábola, ele pega o quê? Um personagem do dia a dia daquelas famílias. Não era algo que eles conheciam na sua vida de relação. Abraão tinha um servo, o mais velho, e administrava tudo o que o Senhor possuía. Percebeu o que Jesus está querendo dizer? O mordomo, o servo fiel, ele administra os bens do Senhor. Primeiro mostrando que nós não temos nada. Percebeu? Nós não temos nada. Nós administramos os bens do Senhor. Então, isso vem aqui, fica bem, a gente já começa a entender que fica bem claro aqui na Gênese, né? Que administrava tudo o que possuía, tudo que o Senhor Abraão possuía. Então vamos voltar lá do Lucas 12:42. Então a gente já sabe quem é esse dispenseiro fiel. Era alguém que tinha que ser da alta confiança do Senhor. Aí ele diz aqui, então vou voltar. Quem é realmente o mordomo fiel? O discreto. Vamos dar uma olhadinha no Deuteronômio, é outro livro mosaico. Deuteronômio é o último livro de Moisés. Deuteronômio, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. É o último livro de Moisés. Capítulo 1, versículo 9. Quem está falando aqui é Moisés. Quem está falando é Moisés. Então, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9. E naquele tempo específico, passei a dizer-vos o seguinte: eu, Moisés, sozinho não vos posso levar. Jeová, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje sois em multidão como as estrelas do céu. Lembram daquele versículo? Quando Jesus disse a Abraão, olhe para o céu, aí está a sua descendência. Lembra que ele fala, aí está a herança, a descendência de Abraão. Ele diz aqui, ó, hoje sois em multidão como as estrelas do céu. É a descendência que o Senhor prometeu a Abraão. Porque Moisés é da linhagem de Abraão. Aí ele diz aqui, Jeová, o Deus de vossos antepassados, vos aumente 1000 vezes mais do que sois agora. Aumente a sua descendência. E vos abençoe, assim como vos prometeu. Olha aí a promessa a Abraão. Como posso, ele, Moisés falando, como posso eu sozinho carregar o fardo que sois, e a carga que sois e a vossa altercação? Ele estava falando para o povo de Israel. Ele está dizendo, como eu sozinho, eu sou um homem só, como é que eu posso conduzir esse povo de Israel sozinho? Mas não é só conduzir esse povo sozinho, também a vossa altercação. O que é altercação? Não são as confusões, as brigas, os desentendimentos? Quando você está no lugar, escutei uma altercação, é um barulhada de gente se desentendendo. É o que ele está dizendo aqui. Como posso eu liderar vocês sozinho e ainda ter que carregar
os desentendimentos que vocês têm uns com os outros. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz aqui, tomai homens, ele está dando uma ordem, tomai homens sábios e discretos, e experientes das vossas tribos, para que eu os ponha por cabeça sobre vós. A isso me respondeste e dissestes, é boa coisa que falaste para fazermos. Por isso tomei as cabeças das vossas tribos, homens sábios e experientes, e os pus por cabeças sobre vossos chefes, de 1000 e chefes de 100, e chefes de 50, e chefes de 10, e oficiais das vossas tribos. E ele continua, e prossegui mandando aos vossos juízes naquele tempo específico, dizendo, quando houver uma audiência entre os vossos irmãos, tendes de julgar justiça entre o homem e seu irmão, ou seu residente forasteiro. Não deveis ser parciais no julgamento, deveis ouvir o pequeno do mesmo modo como o grande. É uma mensagem para hoje, né? Não deveis ficar amedrontados por causa de um homem, pois o julgamento pertence a Deus. E o caso que for difícil demais para vós, deveis apresentar a mim, eu terei de ouvi-lo. Então, ele fala aqui da necessidade de você ter no comando homens discretos, sábios e experientes. Foi o que Moisés, instrução que ele recebeu de Jeová. Selecione de cada tribo homens discretos, sábios, experientes, para ficar à frente dos grupos. Aí Jesus, aproveitando essa recomendação que Jeová deu a Moisés, e Moisés transmitiu ao povo, colocou aqui na parábola, olha só. E o Senhor disse, quem é realmente o mordomo fiel? O discreto. Percebeu? A quem o seu amo há de designar sobre todo o corpo de assistentes. Foi o que Moisés fez. Jesus está se recitando aqui na parábola o que Moisés fez. Porque ele chegou à conclusão que ele não podia comandar as 13 tribos sozinha. E ainda ter que resolver as questões políticas dele. Então ele selecionou, pediu ao chefe, disse assim, ó, cada líder de cada tribo vai me indicar 2 ou 3 homens sábios, experientes e discretos. Por que discreto? Porque tudo que o chefe falar para ele, ele tem que ficar calado. Ele não pode sair por aí espalhando para todo mundo. Discrição. Para que tudo pudesse ser muito bem administrado. Aí Jesus pega essa passagem de Moisés, coloca aqui. Ele coloca na parábola, né? Aí ele continua aqui. O discreto, a quem o seu amo há de designar sobre todo o corpo de assistentes, para que lhes dê a sua medida de mantimentos no tempo devido. O Caibar fala aqui, para que em tempo devido distribua o alimento. Olha o que ele está dizendo aqui, presta atenção, aqui eu estou no Caibar. Quem é, pois, o dispenseiro, o mordomo, o escravo, fiel e prudente e discreto, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa? Qual é a casa do Senhor? É aqui o nosso planeta, não é? Quem é que estará à frente no comando desta casa? E ele diz, para que em tempo devido distribua o alimento. Que alimento é esse? Que o Senhor, em tempo devido, distribuirá para os moradores daquela casa. E ele diz, o alimento tem que ser distribuído no tempo devido, porque se ele distribuir o alimento
Antes do tempo devido, o alimento poderá ser desperdiçado. Percebeu? A história do tempo devido? As coisas teriam que vir no tempo certo. Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, a outra só quase 1000 anos depois, com Jesus. A outra só quase 2000 anos depois, a doutrina, no tempo devido, para que não seja desperdiçada. Senão seria como jogar pérolas aos porcos. Então a gente vai percebendo que tudo está muito bem encaixadinho. Você vai no Antigo Testamento e você encontra a explicação do que está aqui, os motivos, as razões. Por isso que um livro está ligado ao outro. Você não pode descartar o Antigo Testamento, senão você não vai entender o porquê isso está acontecendo. E aqui ele continua. Feliz é aquele escravo se o seu amo, ao chegar, o achar fazendo isso. Feliz é aquele que, quando o Senhor chegar, ele estará fazendo o que o Senhor recomendou. Vamos dar uma olhadinha agora em Mateus, Evangelho, deixando aí o Lucas aí, tá? Mateus, capítulo 24. Mateus é o primeiro evangelista. Versículo 44. Porque ele diz aqui, ó. Feliz é aquele escravo, se o seu amo, ao chegar, o achar fazendo isso. Fazendo o quê? Cuidando da casa do Senhor, cumprindo com o seu trabalho. Então, feliz o escravo que o Senhor, ao chegar, o encontre fazendo o que foi recomendado. Mateus capítulo 24, versículos 44, diz assim, ó. Por esta razão, vós também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não pensais. Entendeu? Quem é realmente o escravo fiel e discreto, a quem o seu amo designou sobre os seus domésticos para dar-lhes o seu alimento no tempo apropriado. Feliz aquele escravo se o seu amo ao chegar o achar fazendo isso. Então, ele está querendo dizer o quê? Que nós temos que estar sempre preparados, porque nós não sabemos quando o Senhor vai chegar. Não é fazer aquele tipo de servo, porque aí o pessoal diz, servo, escravo? O que Jesus falou naquela cerimônia do lava-pés? Eu vim para servir, não para ser servido. Ora, quem servia era quem? Era o escravo. Então, se Jesus se coloca como um escravo, aquele que serve, era, vamos dizer assim, ele se coloca como uma figura, porque o escravo, ele era integrante da família. O escravo não era visto, por exemplo, a escravidão que aconteceu recentemente no mundo, essa que foi abolida em 1888, o escravo não era visto como elemento da família. Havia a família e o escravo, tá? Que ele era de fora. O mesmo escravo que trabalhava, o doméstico, não era visto como elemento da família. Nesse tempo de Jesus, o escravo, ele é visto como integrante da família. Só que ele é o integrante mais o quê? Mais humilde. É o integrante da família que está
mais abaixo das posições. Quer ver outro integrante da família que estava bem abaixo das posições? Eram os filhos. Os filhos ficavam lá embaixo. O filho, o primogênito, não. O primogênito estava aqui. Os filhos que não eram primogênitos estavam aqui. Os filhos que não eram primogênitos não tinham direito à herança. Só o filho mais velho era detentor da herança. Por isso aquela briga de Esaú e Jacó para saber quem era o primogênito. Lembra? Que a mãe enganou o pai para colocar o preferido dela como primogênito. Porque quem eram gêmeos, mas quem nascesse depois perdia o direito à posse dos bens do pai e ao título de primogênito. Então ela engana o pai, porque ela queria que o filho preferido dela fosse sagrado, porque quando o pai estava morrendo, o pai chamava o primogênito e dava a ele posse de todos os bens, e os outros ficavam com o dedo na boca, chupando o dedo, não tinham direito a nada. Então, os filhos que não eram primogênitos estavam um pouquinho acima dos escravos. E Jesus se coloca como um servo. Ele se coloca lá embaixo. Ele não se coloca como filho primogênito. Ele diz: eu vim para servir e não para ser servido. Opa, eu não vou exigir o título de primogênito. Eu vou me colocar lá como mais humilde. Então aqui ele vai dizer, né? Quem é realmente o escravo fiel e discreto, a quem o seu amo designou sobre os seus domésticos para dar-lhe o seu alimento no tempo apropriado, né? Então, feliz daquele que não fica assim. Quando é que o senhor vem? Ah, ele chega na segunda, então eu vou começar a arrumar a casa no domingo. Aí o que acontece? Acontece algum problema, não dá tempo dele arrumar a casa no domingo. Quando o senhor, o chefe dele chega na segunda, encontra o serviço pela metade. Porque ele deixou para fazer em cima da hora. Mas aqui ele fala, é aquele que não sabe quando o senhor vem. Ele não sabe. Então, ele vai fazer o quê? Eu vou estar sempre pronto. Porque o senhor, né, pode chegar a hora que ele chegar. Ele não vai ficar decepcionado comigo. Entendeu? Então ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu ver. Feliz, eu estou agora no Lucas, voltei para o Lucas. Feliz é aquele. Ele aqui ele vai passando para a gente uma série de informações. Então, no Lucas, feliz é aquele escravo que o seu amo, ao chegar, o achar fazendo isso. Eu vos digo, deixa o carro embora. Eu vos digo verazmente, ele o designará sobre todos os seus bens, porque ele sabe que esse trabalhador, esse servo, está sempre pronto. Lembra do Senhor, o que queres que eu faça? Né? Senhor, aqui está sua serva, faça-se em mim como a sua vontade. Maria, falando ao anjo, são esses servos que estão sempre prontos. E ele diz aqui, mas se aquele escravo chegar a dizer no seu coração, meu amo demora em vir, e principiar a espancar os servos e as servas, e a comer e beber e ficar embriagado, o amo daquele escravo virá num dia em que não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá com a maior severidade. Ele determinará uma parte com os infiéis. Então, aquele que ficar
como diz o povo por aí, enrolando e não se preparar para a hora que o Senhor chegar e começar a tomar liberdades, né? Começar a tomar liberdade, agir de forma contrária ao que o Senhor ensinou. É isso que está dizendo aqui. Se começar a beber, começar a agredir os seus servos, os outros subalternos, quer dizer, começar a agir de forma contrária ao que o Senhor ensinou, ele será punido com maior severidade. E lhe determinará uma parte com os infiéis. Então ele vai ficar ao lado daqueles que são infiéis, ao lado daqueles dos rebeldes. É lá que ele vai ficar. E aí ele continua. Então aquele escravo, aqui é outro caso, que entendeu a vontade, que sabe o que tem que ser feito, que entendeu a vontade de ser eu amo, mas não se aprontou. Olha aí. Mas não se aprontou, nem fez em harmonia com a sua vontade, quer dizer, em harmonia com a vontade do Senhor, será espancado com muitos golpes. Também será responsabilizado, porque ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Entendeu? Mas aquele que não entendeu e assim fez coisas que merecem golpes, será espancado com poucos. Olha só, mas aquele que não entendeu, aquele que não aprendeu a lei, né? Fez coisas erradas. Mas aquele que não entendeu e assim fez coisas que merecem golpes, será espancado com poucos. Opa, esse aqui vai receber poucos golpes. Por quê? Porque ele não conheceu a lei. E para ele vai ter o quê? Indulgência. Vai ter indulgência. Porque ele errou por ignorância. Ele vai ter menos cobrança sobre ele. E ele diz aqui, deveras, de todo aquele a quem muito foi dado, muito se reclamará dele. E a quem encarregaram de muito destes, reclamarão mais do que o usual. Então aqui, ó, deveras, de todo aquele a quem muito foi dado, muito se reclamará dele. E a quem encarregaram de muito deste, reclamarão mais do que o usual. Aquele que recebeu mais, vai ser muito mais responsabilizado. Agora vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Ele diz assim, ó: parai de armazenar para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam. Antes, armazenai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, faça o que está sendo recomendado aqui. Se coloque, como disse Lucas, aqui na parábola, né? Como o mordomo fiel, discreto, experiente, que está sempre pronto, aguardando a chegada do Senhor, para não ser pego com surpresa, para não ser chamado de irresponsável, fazendo com humildade tudo que o Senhor recomendar. A esse, muito será dado, em compensação, muito será cobrado, mas ele receberá, ele ficará com a parte maior.
a ele caberá, o Senhor confiará maiores responsabilidades, porque sabe que ele está preparado. Então, por isso ele diz aqui, ajuntai tesouros no céu. O que é isso? Se prepare para estar pronto para quando o Senhor te convocar. Olha, estou dando a você a administração de uma parte da minha casa. Você está pronto? Abrace a tarefa. Quanto mais você se prepara, mais o Senhor te dá missões. E por isso mais você será cobrado. Porque se o Senhor está entregando a você maiores responsabilidades, é que ele confia em você. Ora, e se ele confia em você e você falhar, por desatenção, olha o problema. É essa a caminhada que a gente está fazendo. Se preparando, se tornando mordomos, servos, fiéis, discretos, experientes, porque o Senhor necessita desse administrador fiel, como Abraão, que eram aqueles mais velhos, mais experientes, para assumir a administração da minha casa. Eu dou a você essa tarefa. Olha que confiança. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí que nós lemos? É engraçado, eu percebi esse chamado como sendo também o desencarne. Olha, acabou sua chance. Também pode, né? Também. Porque depois que você desencarna, aí você vai ter que prestar conta, né? De tudo isso. Agora, quando você falou agora sobre o trabalho, sobre, vamos dizer, uma missão, sobre a nossa tarefa aqui, também cabe bastante, né? Tudo que você faz. Tudo que você faz. Porque às vezes a pessoa pensa em missão, tem que tocar os tambores. Não é assim. Todo trabalho que você faz no Senhor, isso a gente vai estudar amanhã, nas epístolas de Paulo. No Senhor. É o trabalho no Senhor. Entendeu? O trabalho mais simples. Tanto que ele fala sempre escravo. Porque o escravo era da família, mas ele estava lá embaixo. Era o nível inferior da pirâmide. Quem estuda sobre a Babilônia, você vai ver lá, tem os sátrapas, que eram os religiosos, o rei, os sátrapas, aí depois vinham os governadores, os administradores, o povo, os servos, e na última base da pirâmide, os escravos do campo, que eram aqueles que estavam bem lá embaixo. Então, ele não coloca aqui que o administrador fiel vai ser o fariseu. Ele diz que é o servo. E amanhã a gente também vai ver isso, porque os escravos. Por que cabia ao escravo essa função? O que restava aos escravos? Entendeu? Amanhã a gente vai falar sobre isso e a gente vai entender. Vamos voltar agora ao Caibar, o livro do Caibar. Ele diz aqui. Deixa eu ver. Ele vai dizer aqui. Não são a este ensino que se constitui verdadeiro mandamento para o servo vigilante. Continua ele falando aqui do servo. Ó. Este ensino que constitui um verdadeiro mandamento para o servo vigilante deixa transparecer bem claramente aos olhos de todos quais são os servos bons e quais os servos maus que operam na seara divina. O bom é aquele que está sempre pronto. Não importa quando o Senhor virá, eu estou pronto. E o mau é aquele que não está pronto. Não são os que vivem da religião
comendo e bebendo, que se salientam como obreiros do bem e da verdade. E aí a gente pode dizer, e aqueles que portam arma? Porque nós tivemos um fato inusitado essa semana, né? Com um líder espiritual aí que ficou quase cometeu um acidente fatal, quase tirou a vida de uma pessoa. E, para surpresa. Gente, aí eu fico pensando assim: como é que as coisas se revelam? Se aquele acidente não tivesse acontecido, ninguém saberia que aquele seguidor do Cristo carregava uma pistola carregada dentro da bolsa. E que batia no peito: eu sou de Jesus. E aí, num acidente que quase virou uma tragédia, ao mexer na bolsa, no aeroporto, a pistola dispara e feriu levemente a atendente do balcão da companhia aérea. E aí, olha o escândalo. Olha o escândalo, não é? Até então, por que que um servo do Senhor carrega arma? Ah, é para matar o demônio? A bala? A piada que a pessoa está fazendo. Para derrubar o demônio a bala. Porque um servo do Senhor, depois de Jesus dizer, Pedro, embainha a tua espada. Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Entendeu como as coisas acontecem? Então ele diz aqui, não são os que repudiam, condenam e excomungam seus semelhantes que o Senhor escolheu para ser os verdadeiros servos, mas sim os que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento de seus deveres. Foi o que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo de 9 a 18. Foi lido por nós. Depois ele diz aqui, quem só trabalha pelo numerário, pelo dinheiro, não pode interpretar o pensamento íntimo do mestre. Não pode, por isso, ser sábio, prudente e fiel. Quem só trabalha visando a remuneração financeira, não pode interpretar o pensamento íntimo do Senhor. Então, ele não pode ser sábio, prudente e fiel. O bom servo só faz os desejos e a vontade de seu Senhor. Vamos abrir o Evangelho em Mateus, capítulo 25, versículo 13 a 23. Eu vou pedir, Alberto, você pode ler para a gente? Mateus, é só Mateus capítulo 25, do versículo 13 até o 23. Você para no 23. Então vamos lá. 25, versículo 13. Até o 23. Eu estou com a tradução do Haroldo Dutra, né? Aí pode ser diferente dos demais. Não tem problema. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como o homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5,
dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: Senhor bom e fiel, fostes fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Então, olha só. Mas Alberto, para aí. Só até o 23. Só até o 23. Tá? Agora, repare o que o Caibar disse assim: o bom servo só faz os desejos e a vontade de seu senhor. Foi o que ele leu aqui. O que recebeu 5 talentos, duplicou. O que recebeu 2 talentos, duplicou. Mas aí o Caibar diz assim, ó: o mau servo faz o que lhe apraz. Então, o bom servo é aquele que recebeu 5 e entregou 10, é aquele que recebeu 2, entregou 4. Agora, Denise, vamos dar uma olhada no que o mau servo faz. Lê aí do versículo 24 ao 30, desse mesmo capítulo 25. Versículo 24 a 30. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, olha o que o Caibar diz aqui. O bom servo só faz os desejos e a vontade do Senhor. O mau servo faz o que lhe apraz. Esse decidiu, lhe apraz. O que ele decidiu fazer? Enterrar. E aí ele terá as consequências daquilo. É a parábola, essa parábola, né? Então, continuando aqui. Continuando no livro de parábolas. Aquele que é o bom servo, trabalha para cumprir seus deveres. Este, que é o mau, por vil interesse e para satisfazer desejos bastardos. Um trabalha para cumprir os deveres. O outro trabalha para obter as coisas, para atender às suas questões pessoais. Acresce ainda a circunstância de que os servos bons trabalham sempre. Trabalham sem cessar, pois sabem que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora. E não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação, estejam em movimento para vencerem juntos. Então, o trabalhador de última hora não é o que chega por último, não. É aquele que trabalha sempre. E não faz corpo mole, tá? E não regateia esforços, não impõe condições. Ele usa bem todos os dons, os talentos que lhe foram concedidos. E aí entra o quê? Quais são os nossos talentos? Quais são as nossas riquezas? É tudo. É a saúde, é a inteligência,
Entendeu? É isso. Você tem que colocar tudo que você tem a serviço do Senhor. Se você... aí a gente lembra de quem? Jerônimo Mendonça, quem não conhece a história do gigante deitado. É um livro que eu recomendo. Lá no COI tem até um livro, eu acho que até comprei esse livro, falando sobre fatos da vida de Jerônimo Mendonça. Depois eu vou tirar uma foto, se eu tiver... Eu acho que eu comprei, vou botar. Quem quer baratinho, quem quiser adquirir. Muito bom para aqueles que reclamam muito. Ai, tá doendo aqui. Ai, tá doendo ali. Eu vou ver se eu acho esse livro, deve estar na estante, tirar a foto da capa. Muito bom para os momentos de hora vazia. Dá uma lidinha. Ele conta fatos da vida dele, fatos ocorridos na vida dele, tá? Então, quem conhece a história dele sabe que ele era tetraplégico. Mas como trabalhava? Olha a irmã Dulce, até o final. Olha aqui, ó. Não regatei esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação. Irmão, eu falo de... Lógico que tem Matereza, mas vou falar de irmão Dulce, que é a nossa contemporânea aqui da Bahia. Olha Chico Xavier. Olha o Divaldo trabalhando com 90 e poucos anos, indo para lá, para cá. É isso aí. Não importa o trabalho, o tipo de trabalho. O que importa é o esforço que você está fazendo. A tua empolgação para servir o Senhor. Aí, nosso Paulo de Tarso, que, gente empolgada, né? A empolgação dele era tanta que, às vezes, ele exagerava na dose. Ele podia até pecar pelo excesso, mas pela falta, não. Ninguém podia dizer que ele tinha falta de vontade, falta de empolgação. Nos primeiros anos, então, o pessoal ficava até assim, ó, vai devagar, Paulo, pelo amor de Deus, vai mais devagar. Você está indo rápido demais, você está atropelando. Porque a empolgação é isso aí, entendeu? E aí ele diz aqui, ó, o que nos foi confiado não foi para ser enterrado. Eu adorei essa frase. Eu adorei essa frase. Essa frase aqui, o que nos foi confiado não foi para ser enterrado ou guardado, como aconteceu ao talento entregue ao mau operário. Deixa eu sublinhar aqui. Porém, sim, para ser por nós aproveitado e aproveitado pelos nossos semelhantes. Então, é para você utilizar em benefício do outro e em benefício próprio também. Porque se você está utilizando em benefício do próximo, automaticamente está indo em seu benefício também, não vai? Claro, claro. Se você está trabalhando e auxiliando, quem é o primeiro beneficiado dessa história toda? Somos nós mesmos. Mesmo que você esteja trabalhando sem se preocupar com esse interesse de receber. Mas é da lei. É da lei. E aí ele diz aqui, por isso, cada um é responsável pelo que lhe é dado. A quem muito é dado, muito se lhe pedirá. A quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. Por isso que ele falou lá, aqui no versículo, em Lucas 12, no versículo 48, Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 48, ele diz assim, mas aquele que não entendeu é aquele que recebeu pouco. Percebeu? Aquele que não entendeu é o que recebeu pouco. Então ele diz aqui, ó, mas aquele que não entendeu e assim fez coisas que merecem golpes, será espancado com poucos golpes, porque ele ainda não tinha capacidade do outro de compreender. Então ele diz aqui,
A quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem pouco é dado, por que pouco é dado a ele? Ah, porque Deus tem seus preferidos? Não. Ele recebeu pouco porque ele ainda não pode administrar muito. Entendeu? Ele ainda não tem condições de administrar muito. Você vai dar para uma pessoa que, vamos dizer assim, com nível de cultura muito pequena, a administração de uma Votorantim? Claro que não. A administração de uma Petrobras? É claro que não. Não terá condições de administrar uma grande empresa. Então, olha aqui, a quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. Vai ser pedido a ele o nível do que ele recebeu. É da lei, senão seria injustiça. Não é? Você pega um aluno do 2º ano e dá para ele uma prova de avaliação do 9º ano? Claro que não. E aí ele continua aqui. Todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos, mais exclusivamente dos seus ensinos. Então, aqui, ó, todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para observância dos seus ensinos, mas exclusivamente dos seus ensinos. Entendeu? O que ele está falando aqui? Exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos. Mas aí ele frisa aqui, mas exclusivamente, quer dizer, muito mais importante dos seus ensinos, desembaraçados dos enxertos humanos e dos preceitos e mandamentos das igrejas de pedra, dessas religiões que ficam aí impedindo o homem de ver a verdade. Na verdade é isso, ele está dizendo aqui. Então, ele está falando que todas as parábolas são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos, tá? Mas os ensinos puros, os ensinos desembaraçados dos enxertos, dos interesses humanos. Porque nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas interpretam de forma equivocada, e esse equívoco, muitas vezes, é intencional nos ensinos do Senhor. Entendeu? Para atender os seus próprios interesses. Então, ele fala aqui, essas parábolas, elas são um convite, uma exortação ao cristianismo primitivo. A religião, o ensino puro, primitivo de Jesus, sem os penduricalhos que nós colocamos às vezes, as vírgulas, os parênteses, para atender às nossas necessidades pessoais. E as parábolas de Jesus, ela faz um chamado para a pureza do ensino do mestre. E aí ele vai continuar aqui o Caibar. O dia do Senhor é sempre hoje. É o momento. E sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que a ele se chegam com boa vontade para aprenderem suas inestimáveis lições. Então, o dia do Senhor, o pessoal diz assim, está para chegar o dia do Senhor. Não, não está para chegar. É hoje o dia do Senhor. É esse momento que você está vivendo aqui. Esse é o dia do Senhor. Tá? E esse ensino,
Ele está guiando, ensinando aqueles que chegam perto do mestre com boa vontade para aprender suas lições. Aí a gente lembra de Maria, lembra? Sentada ao pé do mestre, enquanto Marta varria a casa. O que disser, pois, meu senhor tarda a vir, não é um homem espírito, mas sim um ser animal que ainda não pode ultrapassar as barreiras que separam o instinto da inteligência, a vida do corpo, a vida da alma, o reino do mundo, do reino de Deus. Então, aquele que diz, meu senhor tarda a vir, não, o senhor não tarda a vir. Esse é o momento, ele já está aqui. Por isso ele diz, o dia do senhor é sempre hoje. Porque aquele que diz, o senhor tarda a vir, então eu vou ficar aqui, sem fazer nada, porque ele vai demorar para vir. Ele vai demorar para vir. Então por que eu tenho que começar a trabalhar cedo? Ele vai demorar para chegar. Então esse é o mau servo. Não é o homem espírito, mas ainda aquele ser muito preso às coisas materiais. Aí depois ele diz, finalmente os servos bons distinguem-se dos servos maus, como se distinguem as laranjas pela sua doçura. Porque você tem a laranja da terra, que é a laranja amarga, né? O pessoal faz doce. Você tem a laranja pera, você tem a laranja Bahia, você tem a laranja seleta, você tem a pocã, você tem aquela tangerininha. Cada uma tem um sabor. Então, os servos bons vão se distinguir dos servos maus, como se distinguem as laranjas pela sua doçura. E aí vamos aos comentários, que ainda temos aí uns 5 minutinhos. Essa parábola que nós estudamos, né? Dos maus e bons servos. O bom servo é aquele que está atento às leis de Deus, que está buscando o seu aprimoramento, que está buscando ser fiel à vontade de Deus. É óbvio que cada um, né, na sua condição de entendimento, mas quando você realiza esse objetivo de estar atento às leis de Deus, o que importa é a tua intenção. Então, pode ser o mais humilde da contribuição, do teu serviço a Deus, mas sendo feito de coração é o que importa, né? Olha o óvulo da viúva. Pois é. E aí, acho que num determinado momento, acho que Caibá também comenta, eu acho que foi Caibá, sim, que quando a gente tem Senhor, Senhor, né? E às vezes não adianta só dizer Senhor, Senhor, você tem que vivenciar todo dia, né? A cada momento. E aí, no relacionamento com o outro, na tua atitude, até no modo de ver, você está exercitando esse caminho do bom servo, porque você tem um olhar positivo, você tem um olhar voltado para o bem, né? Então, foi muito bom esse estudo, e Caibá sempre nos trazendo esses comentários, porque quando você lê por si só a parábola, você, às vezes, quando você tem um comentário, você consegue um aprofundamento maior, né? Com certeza. E a gente vai percebendo como tudo se encadeia. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Você vê que os ensinos de Jesus é um cumprimento. Ele fala, eu vim para fazer cumprir a lei e não para modificá-la. Os ensinos estavam colocados lá. Estavam colocados. E ele vem mostrando como é que nós devemos fazer. Tudo aquilo já estava lá. Lá no Antigo Testamento, a gente vai acompanhando, vai vendo que ele vai usar toda aquela vivência, aquelas experiências, aqueles ensinos, para mostrar para eles como é que isso funciona. Então ele pega essa parábola e usa os elementos do dia a dia, o mordomo, por que ele tinha que ser fiel, por que ele tinha que ser discreto, qual era a função dele, tomar conta da casa do Senhor, ser responsável pelos bens do Senhor.
que era um senhor rico, com muitos bens. Então a gente vê, né, quando Jesus fala o porquê que ele falou servo, ele se coloca ali como um escravo. O que resta ao escravo? A gente vai ver amanhã. O que resta ao escravo? Então a gente vai ver que tudo tem um sentido, nada está assim, como muita gente pensa, está solto, está perdido, está assim, está colocado assim, ao Deus dará. Não, tem um cadeamento, tem uma razão de ser. E quando você vai fazendo esse estudo assim, você vai entendendo, aí você entende o que você estudou no estudo lá, nos ensinos de Jesus, o que você, lá na Ivone do Amaral Pereira, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas epístolas. Você vai ver que está tudo aí. Pode falar, quem quer falar aí, Igor? O próprio Jesus, né? Ele mostrou para a gente, né? Como servo de Deus, né? Mostrou que ele veio para servir, não para ser servido. Exatamente. Ele mostrou também que... E a gente, nessas nossas idas e vindas, né? A gente vem muito arrogante, querendo ser servido, né? Jesus mostra para a gente que nós viemos para servir, né? Não para ser servir a Deus, né? Para ser bom servo de Deus, tem que fazer... Outra coisa interessante é que você percebe que Jesus não trouxe novidades. Não. Ele não trouxe novidades. Tudo que ele falou, ele já tinha dito através dos profetas. Porque ele não é o governador do planeta? Não foi aquele enviado pelo Senhor? Tudo que ele já tinha dito lá, através da boca dos profetas. Só que ninguém tinha entendido. Aí ele veio... E a gente fala de acaso, né, Rosa? Exato. Muitas vezes falávamos, agora não falamos mais, já há um tempo, né, Alberto? Falamos acaso não existe, é tudo planejado, não é assim. É uma escola. Escola tem planejamento. Planeta Terra é uma oficina de trabalho, é um hospital, é um templo religioso que a gente vem para servir o próximo, seguir os ensinos, e é uma escola. Escola tem direção, corpo diretor, tem os professores, tem aqueles que vão recebendo tarefas a realizar, tem que ter planejamento. E aí Jesus vem e reforça o planejamento, mas o homem ainda continua malbaratando o planejamento. Aí vem a terceira revelação para reforçar o planejamento novamente. Então, isso é o planejamento. O que a doutrina vem dizer aqui, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho, Abraão disse, Moisés disse, está lá no Deuteronômio. E aí, conforme o tempo vai melhorando, vai avançando, o professor, na segunda revelação, o mestre, ele vai, né? Afinal, o aluno já está mais evoluído, já pode pegar esse tema e discutir com maior intensidade. Agora, na terceira revelação, a turma já está mais evoluída, pode pegar esses temas e aprofundar mais ainda. Mas se você olhar, não tem novidade. Porque ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, foi dito lá no Antigo Testamento, por um dos profetas. Ou foi Abraão, ou foi Isaac, ou foi Jacó. Falaram sobre isso. Está lá num dos livros, ou Deuteronômio, ou Número, está lá num desses livros. Ama a Deus acima de tudo. Não, está lá também, acho que é no livro de Números, ou Levítico, não façais ao próximo o que não gostaria que te fizessem. Está escrito lá. A pessoa, Jesus disse, através do profeta, que lá no Levítico você vai encontrar isso. Não façais ao próximo o que não gostaria que te fizessem. Ama o próximo como a ti mesmo. Está escrito lá nos livros mosaicos. Então, Jesus, poderíamos dizer, não trouxe novidades.
Ele veio o quê? Recuperar. Ele veio aqui, as parábolas, como o Caibar disse aqui, né? No final dessa parábola, ele diz aqui, encerrando aqui, ele diz: as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos, ensinos que ele apresentou e ensinos que chegaram até nós através da palavra dos profetas. Aí volta, mas exclusivamente dos seus ensinos, desembaraçado dos enxertos humanos e dos preceitos e mandamentos das igrejas de pedra, quer dizer, das religiões preocupadas com as coisas do mundo. Então, mais claro que isso é impossível. Vocês leram uma mensagem, que eu não sou de botar mensagem psicografada, não, mas um médium, eu sei que é um médium muito bom, José Carlos. O De Luca? Isso, eu botei lá no grupo. Foi Regina até que me mandou. Foi Regina que me mandou essa mensagem, eu li, achei uma mensagem muito profunda, e eu coloquei no nosso grupo, Evangelho em Casa, do José Carlos de Luca, do Dr. Bezerra de Menezes. Observem bem aquela mensagem. Principalmente, é que eu não estou com o celular aqui, que ela está no meu celular. Quando ele diz, ela diz, quem tiver aí, eu mandei para vocês. Quando ela fala sobre os Dr. Bezerra fala o que é a mensagem de Maria sobre os ensinos de Jesus. Se alguém tiver com a mensagem aí, dá uma lidinha para a gente nesse trecho, quando diz que a Mãe Santíssima fala da necessidade de nós nos aprofundarmos nos ensinos de Jesus. Carmen, tu está com a mensagem aí? Eu botei no Evangelho em Casa, é porque eu não estou aqui com a minha... Ai, eu sempre estou com o meu celular, hoje eu não trouxe o celular. Eu também não estou, porque eu tive que limpar meu celular. Não, eu tenho aqui, eu não deixei aqui. Então ele fala sobre isso, né, nessa mensagem do José Carlos de Luca, quando ele fala sobre isso, ela fala sobre isso, sobre a necessidade, é o doutor Bezerra falando, né, que Maria Santíssima falou da necessidade que todos nós temos de nos aprofundarmos. Que mensagem é aqui, Rose? Tá, vê se esse pedacinho aí dos ensinos de Jesus. Irmãos amados, valho-me da condição de simples mensageiro de nossa Mãe Santíssima, para endereçar aos filhos da terra os apelos da nossa Mãe. Ah, tá aí. Não, pode continuar lendo. A gente vai lendo você também. Pode continuar lendo. Da nossa Mãe espiritual, no sentido vigiarmos e orarmos com mais intensidade ante as graves turbulências que a humanidade vem passando. A oração será a nossa escora frente aos vendavais do septismo que assola o planeta. E a vigilância com Jesus será o nosso apoio de luz ante as sombras que se adensam sobre o planeta. Vigiemos as nascentes do nosso coração, para que o ódio e o desespero não nos dominem. Façamos paz em nós e cultivemos diariamente a flor da esperança em Deus. Nossa Mãe não descansa um só segundo, velando por seus filhos, porém, orienta-os a se aproximarem cada vez mais da consciência crística, que transformará a Terra na morada dos espíritos regenerados no bem. Bezerra de Menezes. Então, olha só, nossa Mãe não descansa um só segundo, velando por seus filhos, porém, orienta-os, é que a Denise tirou, porém, orienta-os, Denise, se você puder botar só para finalizar aqui, porém, orienta-os a se aproximarem cada vez mais da consciência crística. Se aproximar de quem? Dos ensinos de Jesus.
que transformará a terra na morada dos espíritos regenerados do bem. Ora, não é o planeta que vai se transformar, é a população que vai proporcionar isso. Quando ela se aproximar dessa consciência crística, apreender o ensino de Jesus e colocá-los em ação, amando ao próximo como a ti mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Aí a Terra vai virar um mundo de espíritos regenerados no bem. Mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Então, é o que a gente está buscando fazer aqui, dentro das nossas limitações. Buscar aprender, ensinar, comentar, discutir todos esses ensinos de Jesus, para que a gente possa, né, colaborar nesse processo de transformação desse mundo. Obrigada, Denise. Eu achei essa mensagem belíssima, sabe? E acho que a gente tem que refletir muito sobre ela. E a gente está buscando fazer a nossa parte, né? Dentro das nossas limitações, é claro. Mas todo trabalho do bem é um belo trabalho, é um bom trabalho. Então, vamos dar uma paradinha aqui. 15 minutinhos, tá? Quando for 19h40, a gente retorna para estudar o livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 21. E a nossa prece de encerramento é essa mensagem linda que a Denise colocou para nós e a Carmen leu, né? Essa mensagem de Maria. E agradece a minha amiga Regina. Foi muito bonita a mensagem, eu gostei muito, tá? Um beijinho aí, daqui a pouco a gente está de volta.